Olá, meus alunos, olá todo mundo, olá quem me acompanha, quem não me acompanha. Olá, Samuel Belchior, como é que você tá? Olá, Ceci. Quem mais aparece por aí? Caiu alguma coisa aqui que eu não sei o que era. Ah, entendi. Oi, Ana Cleide, show! Olá, Emily. E aí? Continua lá no sítio? Galera, o áudio tá tranquilo? Luz, tranquilo? Tudo jóia, valeu! Áudio tranquilo, tudo tranquilo? Luana, massa, valeu! Show! Vamos lá então, vamos lá! Essa live de hoje é basicamente para falar de alguns documentários que me impactaram, que são expressivos para minha construção pessoal, construção intelectual, construção cidadã, né? E eu sou um fã de documentários, eu sempre gosto muito de documentários, é muito louco isso que eu vou dizer, mas eu a um só tempo eu tenho os delírios, as ilusões perdidas, mas eu também gosto muito da bruta realidade, né? Eu sou muito fã de quem consegue captar na experiência concreta, a exemplo, por exemplo, do fotógrafo Sebastião Salgado. Eu fico muito impactado, né? E aí ao término, um pouquinho mais, quando eu terminar essa live, que eu não sei quanto tempo vai durar, eu vou publicar alguns documentários para sugerir a vocês aqui. Eu vou ficar um só tempo pesquisando de tudo que é lado aí, para poder sugerir também algumas coisas que a memória não tá das melhores não, tá? Mas tem documentários muito expressivos, muito massa mesmo, e eu quero compartilhar com vocês. Eu só quero achar aqui um link para eu falar alguns para vocês aqui. Só um instante. Já chega, tá bom? E aí vai ser publicado para vocês, e aí vai ficar bem. Eu acho que vocês vão gostar. Tá? Então vamos lá. O primeiro documentário que me impressionou, o primeiro documentário que me impressionou de verdade, que me deixou assim perplexo, atônito, que me tirou o juízo, foi o documentário Ilha das Flores. Ilha das Flores é um documentário para mim muito, muito forte. Ele é um documentário de 1989. Ele é um documentário dirigido pelo Jorge Furtado. E assim, tem uma narrativa irônica tão forte, tem uma narrativa tão interessante. Eu posso destacar aqui algo para vocês. Tem aquela experiência, né, de uma dona de casa que vai comprar o tomate e ela vai fazer salvo engano, uma lasanha. E aí em um dado momento ela vai fazer um prato, ela pega e exclui um tomate. Aí ele fala de que o tomate foi produzido e tal e tal. Aí tem essas narrativas, mas na realidade, na essência, é acompanharmos esse processo. Nós temos um ser humano que escolheu ser nutrido por determinadas comidas e descartou o tomate. E aí a gente acompanha o processo daquele descarte até chegar nessa Ilha das Flores. Mas antes ele faz um processo interessante sobre os seres humanos, né?
Aí ele diz que nós temos o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor para fazer o movimento de pinça, e a partir daí ele desenvolve a narrativa, né? Muito interessante. Aí ele diz que o ser humano é dotado de consciência, o ser humano é livre, o ser humano é aquilo. E aí ele diz que ele chega aos judeus e diz que Cristo era um judeu, e depois diz que os judeus eram seres humanos. No momento em que ele diz que os judeus são seres humanos, você tem uma ironia provocada pela imagem, né? A frase é: os judeus são seres humanos, Cristo era um ser humano, e aí aparece a bomba atômica e aparecem algumas imagens do Holocausto. Então, né? Olha que coisa interessante. O conceito de humano, como é que isso está se dando. Uma pessoa humana escolhe um tomate, descarta o tomate. Aí, para onde isso vai nos levar? Vai nos levar à Ilha das Flores. Nome irônico, né? Ilha das Flores. Que na realidade é um grande lixão. E aí nós temos um criatório de porcos. E esse lixo chega a esses porcos. Esses porcos comem o que querem. Depois do que esses porcos descartam, aí a gente vai perceber o grande impacto do documentário, que tem uma quantidade de seres humanos, esperando para o resto do resto, ou seja, aquilo após a comida dos porcos, que já seria um resto, eles comerem. E aí, salvo engano, eles têm um tempo, não me recordo aqui com exatidão, eles têm um tempo para comer. E aí ele diz assim, que são seres humanos, mas são desprovidos de qualquer dinheiro, né? Eles não têm dono. Os porcos pelo menos têm dono, mas eles não têm dono, são desprovidos de dinheiro. E é muito louco pensarmos que, atrelado ao conceito de humano, conceito por si só já bastante complexo, nós ainda temos que enfrentar essa relação, né? O humano é um ser livre e digno, mas ser livre sem dinheiro no bolso, aí me remeteu também ao processo de abolição da escravatura no Brasil. A liberdade, ela não tem preço, mas uma liberdade que vem sem nenhuma política pública que implemente, que reinsira o negro na sociedade, que o qualifique, que o capacite, não é? Então a gente tem essa discussão muito interessante acerca do ser humano. Eu queria relacionar um pouco a Revolução dos Bichos, né? Naquela frase que aparece: todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? E aí também vem a música do Engenheiros do Havaí: todos iguais e tão desiguais, mas uns mais iguais que os outros. Aí sabe como terminam o documentário Ilha das Flores? Com o verso da Cecília Meirelles e com um trecho da ópera O Guarani, né? Quando ela diz: liberdade, esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que a explique e ninguém que não entenda. Deixa eu ver uma provocação. Mila associa a liberdade dos escravos pós-escravatura. Ótima. Angel tá aí. Massa, Angel. Angel, acho que você fez uma provocação numa aula. Você se referia à banca, né? A banca de realização do Enem. Se mudava. A banca, ela muda pouco. Adoro essa frase. Sim, perfeito, Ana Cleide. Aí eu entendi, viu, Angel, que você estava falando da banca de correção, que é todo ano. Então, se eu me expressei mal, eu peço desculpas aqui. Mas era porque há a banca de elaboração e a banca de correção, tá? Eu entendi que você se referia à banca de correção, mas eu acho que você se referiu à banca de elaboração. Já foi CESP, já foi Sesgran Rio, já foi VUNESP, agora é FGV, tá bom? Até o momento, pelo menos até o ano passado, tá? Sugestão, então, Ilha das Flores. Acho potente, acho poderoso, acho emblemático. Um que eu assisti recentemente, vou pegar aqui só um pouco das referências técnicas, Menino 23.
Menino 23, lançado em 2016, é muito bom. Como eu me impressionei com esse documentário. Eu acho que alguns de vocês já passaram por ele e não assistiram, tá? É uma história real mesmo. Um professor de história estava falando de símbolos nazistas e uma aluna o provoca em particular, diz: professor, na fazenda da minha família tem esse símbolo nos tijolos. E aí, a partir disso, o professor vai procurar e aí encontra-se uma relação muito estranha, obscura, sombria de uma determinada família com nazistas, especialmente fugidos da Segunda Guerra Mundial. E aí há uma fazenda em que havia uma quantidade de crianças que saíram de um orfanato e essas crianças eram chamadas por número, tá? Eu achei tão impressionante para vocês entenderem não só a persistência, a permanência cruel do racismo, tema inclusive de redação, vocês sabem muito bem disso, que se não me falha a memória 2016, segunda aplicação, junto com intolerância, podem confirmar aí, hoje a memória não está das melhores, trabalhando demais. E aí no documentário você chega ao menino 23, como ele é amargurado, como roubaram dele a própria vida, como fizeram dele um trapo humano, como ele guarda a amargura, que tristeza, mas ao mesmo tempo a potência da história, que mostra pra gente as profundezas da nossa sociedade, não é? Aparentemente, aqui eu vou fazer uma relação com Trisfino e Policarpo Quaresma. Policarpo, ele é meio quixotesco, ele vive delirante, ele tem um Brasil ideal. O Brasil da Constituição Federal é um Brasil ideal. O Brasil em que a democracia e todos são iguais perante a lei é um Brasil ideal. Mas existe um Brasil real. E existe um Brasil subterrâneo, né? Como diria Milor Fernandes, o Brasil tem um imenso passado pela frente, né? O Brasil tem um imenso passado pela frente, né? Então, assistir esse documentário, eu fiquei, caramba, como isso é possível. No meu imaginário, sim, mas ver a potência da história. Então eu convido a vocês aqui, já somando, né, na minha narrativa, A Ilha das Flores e Menino 23. Ilha das Flores, 1989, Menino 23, o ano é 2016 e acredito que esteja na Netflix, tá? Deixa eu só ver aqui se há alguma sinopse interessante aqui, só para que vocês entendam um pouco, né? A direção é de Belisário Franca. Em 1998, o historiador Sidney Aguilar ensinava sobre nazismo alemão para uma turma, como eu falei para vocês, né? Então, ele encontrou uma história de uma fazenda de que 50 meninos órfãos do Rio de Janeiro foram para Campina do Monte Alegre e viveram por 10 anos de escravidão. Deixa eu ver aqui, Soninha, indico a série Hunters. Muito boa, discute a continuidade do nazismo nas Europas de modo fictício, mas as referências sofridas pelos judeus nos toca bastante. Sônia, e é bom seu testemunho, né? Porque recentemente o ministro das Relações Exteriores relacionou o nosso isolamento ao Holocausto. E aí a comunidade judia... que absurdo, meu Deus! Eu me lembro também da infelicidade do Danilo Gentili, que foi inclusive afrontado pessoalmente pelo Roberto Justo. Só que agora Roberto Justo também se lascou com um comentário terrível. Eita, quando não tem o que dizer, cala a boca. Panda, não acredito, velho! Meu Deus, Panda tá aqui, pelo amor de Deus. Quer participar, Panda, comigo? Alguns 5 documentários que você indicaria para os meus alunos. E antes que você decida, Ana Cleide me sugeriu Garapa, tá na minha lista. Ana Cleide, Garapa fantástico, Garapa massa.
né? Mais de 10 milhões de pessoas sofrem de problemas graves em decorrência da fome e da miséria. Garapa, Panda, vou chamar você, hein? Garapa, Panda, se você não conhece a realidade, especialmente nossa aqui, não que o Nordeste seja só miséria, pelo amor de Deus, o Nordeste tem coisa muito massa, Panda, viu? Você vai conhecer nossa Petrolina, você vai conhecer minha João Pessoa, você vai conhecer minha Fortaleza, mas o Padilha, né? Ele faz uma coleta de imagens, de cenas, e Garapa é água com açúcar. Já que não há leite, já que não há a famosa, como é que se chama? Fórmula, né? Que é o leite artificial e tal. E aí eu tenho uma cena muito impactante. Pra mim, a cena mais impactante. Panda, te chamo já, fica aí. Eu tava assistindo a esse filme, ó a regência, eu tava assistindo a esse filme, sozinho, documentário, né? Por indicação do professor Elvis. Elvis, meu grande amor, meu malvado favorito, viu, Panda? E aí tem uma cena de que uma criança reclama de dor de dente. Copiosamente reclama de dor de dente, reclama de dor de dente. E aí, em um momento que os documentaristas, uma das regras é não interferir, mas naquele momento ele quebra, interfere, né? E aí eles dão, eu acredito que seja de pirona, e no decorrer a gente escuta a mãe dizendo: obrigado por ter ajudado aí meu menino, parou de doer. Aí o cinegrafista ou alguém da produção diz: minha senhora, esse menino precisa de um dentista urgente, porque o açúcar, né, corroendo, trazendo a cárie. E aí nesse momento que o menininho tava chorando, minha filha entrou, minha filha mais velha, Agnes, que a época eu acho que ela tinha 6 anos, ela entrou. E aí ela tava assistindo sem eu perceber, até que eu me dei conta, eu disse: minha filha, que esse documentário é muito forte pra você. E aí ela diz: papai, por que essa criança tá sofrendo? O que foi que ela fez pra estar chorando? Qual o castigo? O que foi que ela fez? E eu engoli a seco o meu choro e pensei: como explicar pra minha filha que tem água, que tem alimento, que tem biscoito, que tem macarrão, que tem escola, que tem internet, né, Panda? Como explicar que há crianças iguais a ela, em direitos, iguais a ela, tão crianças quanto, mas lhes foi negada a infância. E aí eu me emocionei muito e ainda me emociono agora, tá? Então citei 3, tá? Citei Ilha das Flores, citei Menino 23, citei agora Garapa. Vou convidar Panda para ele dar uns toques para nós e aí a gente continua. Panda entrando, eu não sei que hora vai terminar essa live não, mas vamos lá. Só aguardando. Sônia está indicando Society, que é uma série excelente para a discussão dos problemas da sociedade. Esperando só o Panda aí se ele topa entrar. Acho que ele não topou. Topou? Me dá 5 minutos. É o tempo que eu falo de outro. Beleza, tranquilo. Se arruma. Fica aí. Cheiroso, cheiroso. Tá? Eu vi que você indicou a história das coisas. Extraordinário também. Zeitgeist também. Tem vários muito interessantes. Um que eu gosto bastante. Zeitgeist, é esse mesmo. Um que eu gosto bastante também, que traz muita inquietação a partir dessas questões envolvendo as redes sociais. Eu já li bastante sobre elas, quanto elas estimulam a dopamina, enquanto há falseamentos, enquanto potencializa a ansiedade, enquanto potencializa a depressão, aquela síndrome por estar fora, né? Missing out, fear missing out, uma coisa assim. Quem souber, me diga aí, se Juninho souber, me diga aí. E aí eu tenho um documentário que eu gosto muito, que é Vítimas do Facebook. Vítimas do Facebook. Posso ler aqui para vocês a sinopse. A mídia social está mudando a maneira como as pessoas interagem. Em muitos casos é uma viagem turbulenta, uma morte de informação, um monte de informações, e aí as consequências são imprevisíveis, então é bom tomar algumas cautelas. Aí nós temos de tudo, de uma menina disse que ao invés de mandar um convite de aniversário fechado, ela mandou aberto. E foi uma galera, mais de 1.000 pessoas para esse aniversário dela. A polícia teve que ser chamada. Então, ao mesmo tempo que as pessoas sentem necessidade de partilhar, há que se tomar cuidado com o closet, perto demais. Vou me aproximar. Perto demais.
a gente não necessariamente é íntimo. Às vezes, a rede social dá uma falsa sensação de intimidade e proximidade. E aí, gente, próximo demais. Janelas abertas à vizinhança. Uh, atrito, intolerância, violência, cyberbullying. Então, um documentário que eu gosto bastante, Vítimas do Facebook. Ele tem cenas divertidas, né? Um cara que já transou com sei quantas, ele se acha transão. Tem um ladrão que entra pelo próprio Facebook e é descoberto. Tem algo bem interessante. E tem uma experiência que é também intrigante, que é as contas das pessoas que morrem permanecem ativas e as pessoas ficam mandando mensagens e conversando como se fossem preces ou uma visita ao túmulo. É algo bem interessante também de se pensar. Antes que pensem que eu sou avesso às tecnologias, eu não sou, tá? Agora, eu tenho um pé atrás com algumas questões. Mas como eu tenho um pé atrás, por exemplo, com o automóvel, o problema é dele? Não, mas se o limite de velocidade no Brasil é 100, com tolerância de 10%, portanto 110, por que que um carro sai de uma fábrica chegando a 240, 280, 220? Entendem? Então, assim, não só há que se educar, mas as coisas precisam também de filtros, não é? Então, eu acho massa as redes sociais. Eu estava lendo recentemente algo, o quanto elas estão sendo importantes nesse momento, não é? Vejam que vocês estão próximos a mim. Eu assisti a live de Oswaldo Montenegro. Uau, ele estava na minha casa, tá? Para vocês que gostam de mim, eu estou aí. Para os que não gostam, é só fechar. E assim, eu acho isso muito bom. Aproxima os distantes, mas também distancia os próximos, né? Não sei se Panda já leu, se Ana Cleide já leu, se Sônia já leu. Quando você tem em 1984 as teletelas, né? Essa ideia de teletela, essa ideia de telediado, essa ideia de alienado, de pessoas. Sabe aquele movimento da evolução, né? Parece que a gente, ao invés de olhar no olho, a gente está abrindo mão do corpo, o corpo não está presente, o corpo não está presente, não temos pulsação, não temos calor humano, não temos olho a olho. Então dá coragem para alguns dizerem algumas coisas nas redes sociais, não é? Mas é preciso estar atento. Então, sugestão 4, ó, que não me façam, que eu não me perca, ó. Ilha das Flores, Menino 23, Ilha das Flores, Menino 23, Garapa, Panda indicou a história das coisas. Tô falando agora de Vítima do Facebook, tá? Vou falar de outro que para mim destruidor, destruidor. Falcão, Meninos do Tráfico. Você pegar Falcão, Meninos do Tráfico, né, que tem aí a direção do MV Bill, enfim, era a partir de um clipe, ele chegou à constatação da quantidade de jovens mortos abaixo de 16 anos, quanto é uma realidade cruel, enfim. Beleza, Panda? Deixa eu só finalizar e te chamo. Então, vocês articularem, relacionarem Falcão, Meninos do Tráfico, com Capitães da Areia, e se quisermos, ó, Falcão, Capitães da Areia, tá? E Ônibus 174, Falcão, Capitães da Areia. Aí Capitães da Areia é obra ficcional, tá? Falcão, Meninos do Tráfico, Capitães da Areia. E linkar especialmente com Ônibus 174, pá, você vai dizer: eu pensei que a violência é só querer, a pessoa que é porque que as realidades. Ô, gente, tem algo muito emblemático. Tá aí Panda da filosofia, da redação, de tudo que ele é, para me ajudar aqui. Nós nascemos potentes, potentes, a potência de agir, para usar a expressão aqui de Nietzsche, a potência. Mas ao sermos submetidos às realidades socioculturais, sociopolíticas, socioeconômicas, concretas, isso fará com que
nossas potencialidades sejam maximizadas, desenvolvidas ou minimizadas, reduzidas, aniquiladas, né? Oportunize a educação, oportunize política de emprego e renda, combata na essência a miséria, combata na essência a desigualdade social, a disparidade entre ricos e pobres, busquemos uma sociedade mais fraterna, e aí nós teríamos a redução da violência, tá? Não é que só há relação entre violência e aspectos sociais, embora haja. Eu não estou dizendo que é só isso, para não me acusarem de ser simplista, mas não há sequer um país que avançou em desenvolvimento que não tenha buscado se resolver nas suas questões estruturantes. E nós brasileiros, a gente ainda luta contra o analfabetismo. E já que a Ana Cleide me assiste, ainda estamos distantes de uma alfabetização emocional, uma alfabetização psíquica. Não é? As escolas investem em educação física, mas não em educação emocional. E o emocional não importa, e nossos sistemas de valores não importam, nossa estrutura psíquica e como significamos o mundo não importa. Entendem? Então, vamos lá. Citei Falcão, Meninos do Tráfico, nessa minha fala. Falcão, Meninos do Tráfico. Citei aí o filme livro, né? Capitães da Areia, para criar relação. E citei também Ônibus 174, que eu ainda quero falar um pouco sobre ele. Chamarei Panda agora. Vamos lá, Panda. O áudio dá uma diminuída, que eu sei, mas depois melhora. Vou ficar sem falar nada para Panda reinar aí. Seja bem-vindo, cara. Você não faz ideia. Quando eu te vi ali, eu digo, meu Deus, sabe quando você tem que se ajeitar? Você diz, eita! Chegou a visita importantíssima. Eu tava comendo, porque faz horas que eu tô aqui na frente dessa câmera, né? Na câmera, às 3 horas eu comecei com o YouTube, falhou, eu fui pro Facebook, aí tava corrigindo redação. Faz horas que eu tô aqui, eu parei para comer. Desculpa não te atender na hora, eu tava mastigando, por isso que eu digo, me dá uns minutinhos, que aí eu termino meu café e vamos embora. Show! Sugere algumas coisas de documentários que você acha oportuno, que te marcam, ou que você sugere para os teus alunos. Tá, então assim, tem um documentário chamado Venezuela, La Oscura Causa, né? Que seria Venezuela, A Obscura Causa. É um documentário de 2017, tá? Que vai falar sobre um processo todo da Venezuela, as causas obscuras do que aconteceu lá, tá? Então, Venezuela, La Oscura Causa. É facinho, tem como assistir. Vocês acham ele no YouTube? É bem legal, tá? Então, fica... eu queria dar essa sugestão, né? Esse Venezuela, La Oscura Causa. Acho também... tu sugeriu para eles o Fogo no Mar? Não. Tá, então tem um documentário de 2016 chamado Fogo do Mar, tá? Que vai falar de uma ilha italiana que o lugar virou manchete mundial nos últimos anos porque ele é a porta de entrada dos imigrantes, dos refugiados que vêm da África e do Oriente Médio. Então é um documentário sobre essa rota migratória, tá? Fogo no Mar, um documentário de 2016, que também é muito legal mesmo, assim. E aí, tem outras coisas, né, que poderiam ser interessantes, mas acho que esses se aplicam. Mas tem um filme que eu queria muito indicar, é difícil conseguir ele legendado. Um colega meu, professor João Luiz Ávila, me conseguiu, é uma relíquia, mas a gente batalhando pela internet a gente acha. E tem aqueles que conseguem assistir um documentário em inglês e entender, né? Não é meu caso, sou uma cavalgadura, né? Mas que se chama The Crude Impact, o impacto do crude. Para efeito de entender a sociedade onde a gente vive, para efeito de entender todos os aspectos ecológicos, biológicos, explosão populacional, tudo, é um baita documentário. The Crude Impact, inclusive, se tu não assistiu, Vlader, te recomendo, é genial. Hoje. Eu só entendi a explosão populacional, o que ela representou, e ela ocorreu por causa do petróleo. Por causa do petróleo. Pode botar outras causas. Tu vê esse filme assim, é assustadora a nossa dependência de petróleo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte, né? Puxando para a redação, que é o que eu mais, assim, humildemente penso alguma coisa,
seria o seguinte: se um aluno for citar um documentário numa redação do Enem, né? Por quê? Porque vai entrar em citação de obra e autor. Então, quais as formas interessantes, mesmo que os manuais não digam deve ser citado assim, mas qual seria a melhor forma, uma das melhores formas de citar um documentário? Colocando o documentário e o ano, colocando o documentário e o diretor, né? Se tem um roteirista, se ele é baseado num texto ou numa realidade, né? E aí já estendo para o cinema, desculpa, vou abusar de ti, né? Se eu for citar um filme ou uma série, porque se deixar pelos meninos, eles vão dizer assim, tem lá na série do Netflix tal coisa. E essa não é a melhor forma de citar, de fazer referência, porque ela beira o senso comum. E tudo que a gente não quer é ser senso comum, apresentar o senso comum. Então, eu queria que tu dividisse conosco, assim, quais as formas adequadas, as melhores formas de citar um documentário, de citar uma série de um desses canais, Netflix, Amazon, o que quer que seja, e um filme. Qual é a melhor forma de utilizar isso na redação? Perfeito, perfeito. Ei, brigadão, cara, obrigado. Quer continuar aí? Continua, né? Agora eu quero... Eu dizendo, já incomodei. Tô dizendo, você quer continuar na tela, não é isso? Não preciso, eu te assisto, já fiz minha contribuição, não quero te incomodar. Não, mas vai me incomodar? Você tá maluco? Tô dizendo, se você quiser, fica à vontade, fica aqui nós dois. Então vamos lá. Eu sempre faço listas de documentários exatamente para que o aluno ele fique atento à referência certa, tá? Porque a partir da referência ele vai ter notas altas na competência 2. Aí são aqueles 3 conceitos, né? Se foi legitimado, e aí é uma área do conhecimento, a cinematografia, seja o cinema fictício, seja o cinema artístico, seja o cinema cult, seja o cinema na perspectiva documentário, é uma linguagem, tá? As formas que eu sugiro de citar se possível, o documentário, o ano, ou o documentário e diretor. Agora, nem sempre eles memorizam o diretor e eles se assustam com isso. Eu costumo dizer que o aluno ele tem que como é que eu posso explicar? Ele tem que ir armado, eu vou usar essa palavra, municiado de algumas ferramentas. E a memória é uma, considerando que eu e você, a gente está em energia, em torcida, a gente está... por Wi-Fi, mas a gente não está presente. E ele precisa ter a autonomia crítica de criar essas conexões. Então, por exemplo, o que me preocupa é quando o aluno vai se perder demais na sinopse, que é desnecessária. Mas, por exemplo, citar o documentário, e ele pode até dizer, por exemplo, no documentário A Ilha das Flores, sobre a direção de Celso Furtado, ou no documentário... deixa eu pegar aqui, no documentário Armados, dirigido por, não sei se você gosta de rock, dirigido por Marcelo, meu nome dele, meu Deus, faleceu, o fundador do Rapa, Marcelo Iuca. Agora o aluno às vezes ele não sabe, ele cita a plataforma. De redações que li, me recordo agora do Lucas Felp, que ele cita, ele tanto cita 1984, quanto ele cita... eu acho que é Black Mirror. Aí ele cita a série, diz que ela está disponível na Netflix e faz uma leve sinopse, mas a sinopse ele filtra o que vai articular com a temática, porque do contrário você sabe que não entra no uso produtivo. Eu daria essas 2 sugestões. Você ensina de modo semelhante? Como é que você orienta? Quando eles não vão lembrar o nome do diretor, né? Mas eu acho que eu entendo como importante, né? Porque se a gente caracterizar como obra, quando eu cito um livro, por exemplo, do Carpinejar, eu tenho que saber de quem é o livro, né? Eu vou lá e digo assim, o Curtiço, e fica todo mundo me olhando, do fulano, né? Eu digo, o ensaio sobre a cegueira, do Saramago, né? E aí, analogamente, equivale ao autor do livro o diretor. Sim. Que foi quem materializou, sim, né? Então, assim, eu sugiro como importante. Mas como às vezes não se lembra, e aí eu digo, olha, memória é uma questão de ou o evento é importante, que te marcou, todo mundo lembra o primeiro beijo, os primeiros, qualquer coisa, deixa quieto, né? Mas assim, se marcou, a gente lembra, ou se repetiu. Então eu digo assim, esse documentário é importante, tu acha que dá para usar ele em vários temas? Sim. Decora o nome
do diretor. Ah, como é que eu vou decorar? Escreve 200 vezes em 5 folhas de Não caderno, é tu não vai esquecer, difícil. acabou. Não é difícil. Acabou. Mas no caso de documentários estrangeiros, me parece uma alternativa quase leviana, mas que, né? Tu diz assim, olha, documentário venezuelano, documentário chileno, né? Por exemplo, esse filme que ganhou o Oscar, né? Ele é sul-coreano, né? Então daqui a pouco eu não sei o nome do diretor, mas eu faço referência ao país onde ele foi feito, onde ele foi gravado, né? Então, se isso é uma informação Exato. Produção indiana, né? Produção indiana, produção... Perfeito. Acabei de assistir, não me recordo agora, mas foi Milagre na Cela 7. Ali parece que se passa na Turquia. Acho que é isso. A história que eu lembro é. Mas você está trazendo algo muito interessante, que inclusive revelou em polêmica lá na nossa aula, né? É assim, a honestidade intelectual, a honestidade... Sim. Porque eu não sei se já chegou ao teu conhecimento de professores que estimulam que o menino minta. Já chegou ao teu conhecimento isso? Eu tenho colegas, inclusive, que são adeptos dessa prática. Eu tá? não aceito, assim, não. Eu realmente não concordo. Eu tenho colegas professores que né, fazem com quem eu isso. Trabalhei e que incentivam os alunos e orientam eles. Mente, né? Eu digo para os meus alunos duas coisas. Por mais que o professor, o corretor, não seja especialista, né? O texto do Enem... Tá me ouvindo? Completamente. Sim. Tá me ouvindo, Vlad? Estou. Tá, eu digo para eles assim, o texto do Enem, ele é um texto que tem destinatário. Ele não é um texto feito ao acaso, ao léu. Ele é diferente da literatura. Na literatura eu escrevo e quem lê é bom, não me pertence mais. Então cada um interprete como quiser e se as interpretações forem diferentes do que eu pensei também, a literatura está aí para isso. Paciência. Tá? Então, por exemplo, tu pega os textos de Monteiro Lobato, ele certamente não estava tendo a intenção de ser, por exemplo, racista. Mas vivia naquela sociedade onde aquele registro homem do linguístico seu tempo, hoje é entendido como racismo, ou problemático, pelo menos, controverso, etc. Tá? Mas no caso do Enem, o texto ele tem um destinatário. Eu estou escrevendo para aqueles 2 corretores que vão me dar nota. E aí eu divido com os meus alunos o seguinte, tem coisas que eu sei sobre esse corretor, tem coisas que eu não sei. Eu sei qual é a sua área de formação, eu sei mais ou menos a sua faixa etária, eu sei mais ou menos quanto ele recebe por aquele trabalho que ele está fazendo, eu sei uma série de coisas, eu sei a formação dele como está. O que eu não sei? Eu não sei para que time ele torce, eu não sei se ele é homofóbico, se ele é homossexual, se ele odeia sexo, se ele é pansexual, eu não sei a raça, a cor, eu não sei a ideologia política dele, eu não sei a religião, eu não sei nada. Eu também não sei o que ele sabe. Então, por exemplo, tu é professor de português, ok? Mas tu é advogado. O cara que manda uma redação para ti não sabe que tu é advogado. Ele sabe que tu é professor de português. O problema é que se ele citar errado uma lei, tu vai perceber. Eu tenho formação em filosofia. Se o cara citar uma professor errado de filosofia, eu vou, na hora, isso aqui tá errado. Mesmo que não haja uma orientação, quem corrige é um ser humano, não é uma máquina. E ninguém gosta de ser enganado. Então, tu vai olhar e vai dizer, isso aqui tá errado, esse cara tá tentando me enganar. Eu não vou dar 1000 para um cara desse. Então, assim, qualquer deslize, qualquer justificativa legítima dentro dos critérios, eu vou tirar a nota dele, que tá tentando me enganar. Eu não vou dar 980 para um cara que inventou os números e jogou ali, que misturou os autores, que falou sandices. Entende? Perfeito. Então é a mesma coisa, assim. Eu não sei quem vai ler. Eu sei quem vai ler, mas tem coisas que eu não sei sobre esse cara. Esse cara pode ser um grande especialista em história em quadrinhos, eu não sei. Ele pode ser um cara com um baita engajamento político, com uma baita leitura de direita, de esquerda, de centro-médio, eu não sei. Eu vou sair vomitando coisas ali, pensando que o cara só sabe língua portuguesa. Tem uma pessoa do outro lado. Perfeito. Então, assim, as vivências dessa pessoa, eu devo levar em consideração. Então, eu não devo agredir raça, gênero, credo, nada. E eu não devo mentir pro cara, porque eu tô chamando de burro, né? Perfeito. O cara vai me tirar nota. Perfeito. Eu tiraria. E se você me permite, outra experiência que eu acho extraordinária é o quanto a gente aprende com os nossos alunos, você concorda? O quanto eles trazem de referências que são sinceras. E eu digo, não conheço. Aí eles olham, o senhor não conhece esse livro, o senhor não conhece esse documentário. Aí realmente eu sento e vou ver, digo, cara, que massa. Eu tenho alunos que são
muito bons em HQs, por exemplo. Eu conheci o Alan Moore por intermédio de um aluno, e a partir daí eu já orientei 3 trabalhos a partir de V de Vingança, com relações com o Drummond, aspectos históricos, o papel simbólico da máscara. Então, eu acho que eu e você, a gente tem, mais uma vez, uma grata coincidência. Eu não quero que você... Eu acho que redação não é momento de sofismar, nem de buscar falácias. É a sinceridade intelectual do estudante. E eu, particularmente, embora eu traga citações para os alunos, eu não quero que as citações funcionem como uma peça de Lego que ele quer encaixar a todo custo. Eu quero que ele entenda o que é que se quer dizer. Por exemplo, você sabe melhor do que eu isso. Tem uma citação que eu já problematizei muito isso em sala, conversei com alguns professores da área de filosofia, eles dizem faz sentido. Aquela frase tão dita nas redações, o homem nada mais é do que o que a educação faz dele, do Kant, né? Eu digo, olha, toma cuidado, porque a educação, se nós somos só o que a educação faz, a gente seria uma repetição. É como se historicamente a gente não avançasse. Né? Quando a gente vai conhecer o pensamento kantiano, ele vai trazer que o esclarecimento, que a ilustração, que a educação é ferramenta para esse fim. Porque o iluminismo ele vai defender uma concepção de homem, um homem, né, numa outra linha, um outro pensamento. Mas assim, os meninos simplesmente pegam a frase e como em síntese, basicamente o sistema de redação, de certo modo, vão dialogar com a educação, aí eles acham que só citando faz algum efeito. Eu acho que travou para tu aí. Travou. Deixa eu tentar entrar de novo aí. Deixa eu ver se ele entra aqui novamente. Viu, gente? Então, enquanto o Panda dá sinal de vidas novamente, deu uma travada, eu vou falar por de Armados, documentário sobre armas, se é um risco ou se tem a ver com a proteção ao risco. Há um documentário muito massa que Requiem, Requiem para um Sonho Americano. Muito bom, Requiem para um Sonho Americano. É uma história emblemática, a narrativa do Noam Chomsky, que ele disseca um pouco a falácia da América como o reduto da liberdade. Aí ele diz, quer dizer que quando eu contesto, aí eu sou censurado? Então onde está a liberdade? Requiem para um Sonho Americano. Tem um documentário que é Quanto Tempo o Tempo Tem. Acho muito massa. Quanto Tempo o Tempo Tem. Outro documentário, A Carne é Fraca. No documentário A Carne é Fraca, você tem a relação, um dos primeiros documentários que trazem a relação entre hábitos alimentares, impactos socioeconômicos e impactos ambientais. Tá? Muito bom. Tem uma discussão muito massa sobre riso, o riso dos outros. Afinal, há limites para o humor ou o humor não tem limites? Sertão Velho Cerrado, muito bom, fantástico, Sertão Velho Cerrado. Janela da Alma, muito emblemático. Terráqueos, quem aqui é louco por animal, gosta, fuja de Terráqueos. Terráqueos vai trazer a noção de especismo, né? O quanto a gente subjuga as outras espécies em prol de si mesmos, e isso é catastrófico, e é nesse próprio documentário que é dito que se as abelhas desaparecerem, salvo engano, que em 4, 5 anos não há mais vida na Terra. Mas se o ser humano... eu não sei a relação, mas se o ser humano desaparece, a vida se restaura bem breve. Dizem que esses isolamentos melhorou o ar em algumas cidades como São Paulo. Quando caiu aqui, beleza, eu te chamo. Eu não sei se é em Veneza, que aqueles canais, os peixes, ficou límpido, né? Então eu acho que é oportuno a gente repensar. Panda, te chamo já. Estamira, que principalmente sobre loucura, doença mental, bastante interessante. Criança, alma do negócio, conciliando com criança, alma do negócio e muito além do peso, muito, muito, muito massa. O mercado de notícias, Sem Pena sobre o sistema prisional, Tiros em Columbine, aí o premiado Michael Moore, Uma Verdade Inconveniente, Super Size, Minha Dieta do Palhaço, muito bom, Super Size, Minha Dieta do Palhaço, Capitalismo, Uma História de Amor, Quebrando o Tabu,
Esse que eu adoro, não sei se Panda conhece, Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É uma reflexão sobre a morte, a dialética morte e vida no século XX. Há um texto poético, né, mas as cenas são cenas reais. Muito além do Cidadão Kane, sobre questões midiáticas e o enriquecimento da Rede Globo. Devagar que estou anotando, tá? Muito além do Cidadão Kane. Tiros em Columbine ou Columbine. Deixa eu me lembrar de mais. Terráqueos, A Carne é Fraca. Eu vou deixar isso salvo para. Panda chegou. Caiu, não foi, Panda? Panda? Aê, caiu, não foi? Caiu. Opa, voltei. Massa. Pronto. Desculpa, acabou minha bateria. Massa. Deixa eu só falar de alguns. Aí eu encerro e você fala. Vai. Cortina de Fumaça, um documentário sobre a questão polêmica envolvendo a questão das drogas, né? Cortina da Fumaça. Servidão Moderna, muito bom Servidão Moderna. Utopia e Barbárie, bem interessante, interpreta o mundo pós-Segunda Guerra Mundial e suas transformações. Não Matarás, é sobre o uso de animais para fins da ciência, muito interessante também. Sociedade do Espetáculo, a partir do Guy Debord. Monsanto, o mundo segundo a Monsanto. Crianças Invisíveis, muito massa. A Última Hora e A Morte Inventada, tá? Fiz essas sugestões. Quando eu terminar a live, eu vou publicar 10 documentários, fiquem atentos aí. E aí eu vou só sintetizar os mais emblemáticos para mim. Armados, Falcão Meninos do Tráfico, Menino 23, Sertão Velho Cerrado, A Pessoa é pro que Nasce, Crianças Invisíveis, A Invenção da Infância. São documentários muito bons. E o Michael Moore, eu gosto de tudo que ele faz. Gosto de tudo. A Corporação, Fahrenheit, Tiros em Columbine. Fica a sugestão. Panda, temos mais ou menos 12 minutos que o Instagram corta em 1 hora. Fala aí à vontade. Não, eu tô aqui para aprender. Né? Eu só uma analogia rapidinho, tentando ser bem sucinto e rápido, a respeito da bagagem que o aluno leva, né? Ainda sobre aquela questão da mentira, né? Eu aprendi com os alunos e nas lives me ocorreu uma analogia que me ajudou a entender. Então eu digo assim, em termos de conteúdo, imagina que a redação é um jogo de pôquer, onde tu leva as cartas de casa. As cartas, o que tu estudou são as cartas que tu leva. Então tu imagina, tu vai sentar na mesa de pôquer cheio de carta. Por que tem que ler a coletânea? Para saber que cartas tu não pode usar, porque elas já estão na mesa. Quem não leva carta nenhuma, pode blefar. Só que blefando, às vezes dá problema, porque às vezes o corretor paga para ver. E aí a gente perde o jogo. Né? Então essa analogia, para mim, na minha cabeça maluca, me ajudou muito, assim, né? Eu digo para eles assim, cara, as cartas tu leva de casa. Se tu estudar, tu vai levar um monte de as, de carta alta, de rei. Se tu não estudar... É o cara assim, viu no comentário legal, não sei o nome do diretor, não sei o ano, não sei onde foi feito, mas tem uma coisa legal. Tu vai levar um 2 pro jogo. Não incomoda. Né? Agora não, eu me dei o trabalho de anotar, copiei 4, 5, 6, 10 vezes para realmente saber. Tu vai levar carta alta. Então essa é a minha última contribuição. Eu vou assistir até o final, vou ficar aqui contigo, mas vou ficar quietinho, só aprendendo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e sempre fico feliz em tuas analogias, cara. Você é muito massa. Como você resumiu muito bem aí. Jogo de carta, quer blefar, blefe? Quais cartas você tem? Sabe usar? E aí, né, as cartas, elas vão depender da estratégia. Sim. Pois é, exatamente. Então, o aluno quer chegar aonde? Eu sempre digo a eles, professor, eu li, eu quero citar, eles fazem desse jeito. Só para te dar um exemplo, eu quero citar Capitães da Areia, porque tem uma temática lá da adoção. Eu digo, você leu? Aí ele disse, não. Eu disse, se eu te disser que o Sem Pernas, ele finge que quer ser adotado, mas o que ele quer é saquear a casa. Aí, eu digo, isso para adoção fica um pouco complicado. Então, eles têm muito um probleminha, às vezes,
que não vão direto à fonte. E aí eu acho que é um pouco o erro desse estresse informacional de 790 vídeos assim, com isso você tira 1000, com aquilo você tira 1000, e você não entrou nessa. Acompanhando o teu trabalho, a gente percebe que você frisa muito no processo. O 1000 é consequência. O 1000 é consequência, as notas altas acima de 900 é consequência. Agora, eu não posso dizer que eu quero ficar magro sem fazer dieta. Ei, tu não pode prometer 1000 para o aluno. Sim, perfeitamente. É mentira. Então, assim, tu grava um vídeo, 1000 pessoas assistem, 57 pessoas tiraram 1000. Tu enganou 943? Perfeito. Não existe isso. Perfeito. Não tem vídeo, não tem mágica. Não tem varinha de condão. Eu vou chegar aqui, pum, tu vai tirar 1000. Isso não existe. Perfeito. O que dá para dizer para o aluno é assim, tu vai te matar estudando. Tu vai repunar, tu não vai aguentar mais ouvir minha voz, tu vai te esgualepar e tu vai tirar 900 para cima. Isso dá para prometer. E o 1000, cara, tem que ser o texto perfeito e tem uma confluência de fatores que a gente não domina. Perfeito. Acabou. Exato. E ainda tem a discrepância, né? Ainda tem, por mais que busque a objetividade, ainda há aquela linha tênue. Exatamente. Sim. Pana, muito obrigado. Amanhã tem live sua? 3 da tarde. 3 da tarde no Insta. Perdão, 3 da tarde no YouTube. E isso. É isso. Às 4 eu faço no Face, mas mais local aqui. O Face eu não boto muita coisa. Mais pra tua galera. Beleza, e Petrolina te espera para você tomar cajuína São Geraldo. Vamos sim, vamos falando. Beijo pra vocês. Valeu, tchau. Valeu, Panda. Viu, gente? Então, são documentários que eu acho muito emblemáticos, né? Muito, muito potentes para mim. Pro pessoal aí do contexto, eu vou fazer uma síntese aqui para vocês. Daqui a pouco vocês vão olhar aí, minha equipe de marketing vai divulgar 9 documentários aí para você. Eu disse 10, mas acabamos de contar aqui que são 9. Então eu vou encerrar citando alguns documentários, né? Garapa, vou repetir, Garapa, Zeitgeist, que se escreve Zeitgeist, é muito bom. Vítimas do Facebook, Armados, Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, Quando Sinto que Já Sei, O Riso dos Outros, Terráqueos, Janela da Alma, Ônibus 174, Estamira, Muito Além do Peso, Criança, a Alma do Negócio, Obsolescência Programada, O Mercado de Notícias, Sem Pena, Tiros em Columbine, ou escreva Columbine, Uma Verdade Inconveniente, questões ambientais, Super Size Me, a dieta do palhaço, como se escreve? Super Size Me, S-I-Z-E-M-E, espaço. Ilha das Flores, comecei com ele. Quebrando Tabu, Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Muito Além do Cidadão Kane. Pro Dia Nascer Feliz, lembrei agora. Cortina da Fumaça. Mulheres na Mídia. Da Servidão Moderna. Utopia e Barbárie. Não Matarás. Sociedade do Espetáculo. O Mundo Segundo a Monsanto. Falcão, Meninos do Tráfico. A Pessoa é para o que Nasce. A Morte Inventada. E aí, falei que não elenquei.
falei de... Valeu, Manuel! Falei de Menino 23, falei de Requiem para um Sonho Americano, Menino 23, Requiem para um Sonho Americano, falei de A Invenção da Infância, tá? Eu acho que são mais de 30 documentários ou 25 documentários que eu elenquei aqui para vocês. Gente, pelo horário, é isso que eu desejo a vocês, né? Essas sugestões e dicas de documentários que me marcaram demais e marcaram profundamente mesmo, são impactantes mesmo. Alguém citou Olhos que Condenam, eu não elenquei porque eu tive acesso ao filme, né? Como também Sérgio, me emocionou muito Sérgio, mas é uma interpretação, né? Aí se tem um documentário mesmo, então perfeito, perfeito. Eu tive acesso ao filme, tá? Então é isso. Amanhã, aula para meus alunos do contexto, competência 4, elementos coesivos. E na sexta-feira, aula aberta, vamos refletir sobre questões emocionais, conflitos familiares e o impacto disso nas relações, o impacto disso na aprendizagem. Muito obrigado a todos. Até mais!